Nas profundezas geladas da União Soviética. No inverno de 1959, um grupo de estudantes experientes partiu para uma aventura que deveria ser a expedição de uma vida, liderados por Igor Dyatlov. 9 jovens esquiadores, cheios de coragem e espírito de camaradagem, adentraram a imensidão branca dos Montes Urais. O objetivo era conquistar a montanha Otorten, um nome que, na língua mansi local, significa "não vá lá". Eles nunca chegariam ao seu destino. O que se seguiu foi um silêncio perturbador. Sem notícias, sem contato, a preocupação transforma-se em uma busca desesperada. E o que as equipes de resgate descobriram na encosta de Rolat Shahel, ou a Montanha da Morte, desafiaria toda a lógica e daria início a um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. A barraca do grupo foi encontrada, mas não como a deixaram. Estava rasgada, cortada violentamente de dentro para fora, como se algo terrível tivesse acontecido lá dentro, forçando seus ocupantes a fugir em pânico para a escuridão congelante, com temperaturas que chegavam a 30 graus negativos do lado do fora. Pegadas na neve, contavam uma história confusa. Alguns estavam descalços, outros apenas de meias. As pegadas seguiam em direção a uma floresta próxima e depois desapareciam. Os primeiros corpos foram encontrados perto de uma árvore, ao lado dos restos de uma fogueira improvisada. Estavam vestidos apenas com roupas íntimas, congelados até a morte. Outros 3 foram descobertos a caminho da barraca, em poses que sugeriam uma tentativa desesperada de retornar. Até aquele momento, a causa parecia ser uma trágica, porém compreensível, hipotermia, mas a verdadeira natureza do horror ainda estava para ser revelada. Meses depois, quando a neve derreteu, os 4 membros restantes da expedição foram encontrados em uma ravina, enterrados sob metros de neve. E foi aqui que o mistério se aprofundou em um abismo de perguntas sem respostas. Lyudmila Dubinina não tinha a língua nem os olhos. Semyon Zolotaryov e Alexander Kolevatov também tinham os olhos faltando. Nikolai Tchibobrinov sofreu uma fratura craniana fatal. As costelas de Lyudmila e Semyon estavam esmagadas com uma força comparável à de um grave acidente de carro. No entanto, o mais desconcertante era a ausência de qualquer sinal externo de luta ou trauma. Não havia hematomas correspondentes à força necessária para causar tais ferimentos. Era como se tivessem sido esmagados por uma pressão invisível e avassaladora, o que poderia ter infligido danos internos tão devastadores sem deixar uma única marca na pele. A investigação oficial soviética concluiu, de forma vaga e insatisfatória, que os caminhantes morreram devido a uma força natural desconhecida e avassaladora. O caso foi encerrado e os arquivos selados por décadas, alimentando um turbilhão de especulações. Com o tempo, detalhes ainda mais estranhos surgiram. Testes realizados nas roupas de algumas das vítimas revelaram níveis anormais de radiação. De onde veio essa radiação? E por que apenas em algumas peças de roupa? A perplexidade só aumentava. Familiares que compareceram aos funerais relataram que a pele dos mortos tinha uma estranha coloração bronzeada e os cabelos um tom acinzentado, sinais que não se encaixavam com a morte por congelamento. Então, começaram a surgir os testemunhos. Outro grupo de caminhantes, a cerca de 50 quilômetros de distância, relatou ter visto estranhas esferas
ou luzes laranjas flutuando no céu na direção de Holat Shahel, na mesma noite em que o grupo de Dyatlov pereceu. Seriam esses fenômenos celestes a chave para entender o que aconteceu? As teorias floresceram, cada uma mais inquietante que a outra. A primeira e mais óbvia apontava para a população local, os Mansi, mas essa hipótese foi rapidamente descartada. A natureza dos ferimentos não correspondia a um ataque humano e não havia outras pegadas além das dos próprios estudantes. Além disso, os Mansi eram conhecidos por serem um povo pacífico. Outra linha de investigação sugere um avalanche. Uma massa de neve poderia ter atingido a barraca, causando pânico e forçando a fuga. Isso explicaria a pressa em sair e talvez alguns dos ferimentos. No entanto, os investigadores no local não encontraram evidências de uma avalanche recente. A barraca estava em uma encosta com inclinação suave e objetos como os bastões de esqui ainda estavam de pé, cravados na neve ao redor, algo que uma avalanche teria arrastado. A teoria de um ataque animal, como um urso ou um lobo, também não se sustenta. Não havia pegadas de animais e as feridas não eram consistentes com garras ou dentes. O rasgo na barraca, feito por dentro, também contradiz essa ideia. Os estudantes pareciam estar fugindo de algo que estava com eles, dentro da barraca, ou de uma ameaça que os fez entrar em pânico a ponto de não terem tempo de abrir o zíper. Isso nos leva a terrenos mais sombrios e especulativos. A presença de radiação e os arquivos selados pelo governo levantaram a possibilidade de um teste militar secreto que deu terrivelmente errado. Estaria a União Soviética testando alguma arma radiológica ou sônica naquela área remota? Uma explosão poderia explicar as luzes no céu e os ferimentos internos massivos causados por uma onda de choque. O medo de exposição à radiação explicaria a fuga desesperada. Mas, se foi esse o caso, por que o acobertamento tão rigoroso? O que o exército estava tentando esconder com tanto empenho? Então, entramos no reino do inexplicável. A teoria do infrassom, por exemplo, postula que certas condições de vento na montanha poderiam criar uma frequência sonora baixa, inaudível para o ouvido humano, mas capaz de induzir um estado de pânico irracional, náusea e terror. Em um frenesi induzido pelo som, eles poderiam ter rasgado a barraca e fugido para a noite, onde a hipotermia e as quedas acidentais na escuridão teriam feito o resto. É uma explicação científica, mas parece quase simples demais para a complexidade bizarra das evidências. Por fim, há as teorias que beiram o paranormal, as luzes no céu, a radiação inexplicável. Os ferimentos bizarros e a falta da língua de Lyudmila levaram muitos a especular sobre o encontro com algo não deste mundo. Teria o grupo de Dyatlov testemunhado a queda de um objeto voador não identificado? Teriam sido vítimas de um ataque por seres extraterrestres? Essa ideia, embora fantástica, tenta preencher as lacunas que a lógica e a ciência não conseguem explicar. A mutilação precisa de Lyudmila, sem sinais de sangramento excessivo. É um dos detalhes mais macabros e difíceis de encaixar em qualquer cenário convencional. O diário de um dos membros do grupo termina com uma anotação enigmática, escrita um dia antes da tragédia. Agora sabemos que o boneco de neve existe. Seria uma piada interna, uma referência a algo que viram, ou um presságio sinistro do que estava por vir? Décadas se passaram. Os arquivos foram parcialmente abertos, mas as respostas definitivas continuam a escapar.
Cada nova investigação, cada nova análise dos fatos, parece apenas adicionar mais uma camada de complexidade ao enigma. A força natural desconhecida e avassaladora, citada no relatório original, permanece tão desconhecida e assustadora hoje, quanto era em 1959. O incidente de Dyatlov Pass não é apenas uma história de sobrevivência que deu errado. É um conto de advertência sobre as forças da natureza, tanto as conhecidas quanto as desconhecidas. É um quebra-cabeça cujas peças não se encaixam. Um eco congelado no tempo que ressoa com uma pergunta aterrorizante. O que realmente aconteceu naquela montanha? A verdade pode estar enterrada para sempre, sob a neve dos Urais, perdida nos corredores secretos da história, ou talvez flutuando em algum lugar no céu noturno, observando-nos em silêncio. Quanto mais olhamos para o abismo do Dyatlov Pass, mais o abismo olha de volta, com um mistério que talvez a mente humana nunca seja capaz de compreender completamente. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada sombria. Se você tem suas próprias teorias sobre este caso, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais mergulhos nos grandes mistérios da nossa história. Fiquem seguros e continuem questionando.